Olá, nono ano, a professora vai fazer esse vídeo, então, para explicar como vocês devem realizar a atividade da distribuição eletrônica. Eu vou dar dois exemplos para vocês da distribuição eletrônica do elemento químico prata e do elemento químico potássio. Lembre-se de quando vocês forem realizar essa atividade, tenham em mãos as regrinhas para fazer a distribuição eletrônica. Na camada K só cabem, então, 2 elétrons, na L8, na M18, na N32, na O32, na P18 e na Q8. Lembrando que a última camada recebe no máximo 8 elétrons e a penúltima camada recebe no máximo 18 elétrons. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor como isso funciona. Então, vamos começar com o elemento químico potássio. O número atômico do elemento químico potássio é 19. Então, como eu já expliquei para vocês, o átomo, quando ele é neutro, ele vai possuir a mesma quantidade de elétrons, então ele vai ter 19 elétrons também. Vamos fazer a distribuição eletrônica do potássio. Então, vamos iniciar desenhando no meio aqui o núcleo, né? Que é onde ficam as cargas positivas e as cargas neutras. E vamos começar desenhando a eletrosfera. Então, a eletrosfera. Essa é a primeira camada, que a gente chama de camada K. Então, vamos começar colocando 2 elétrons, que é o máximo que pode comportar na camada K. 1, 2. Então, colocamos 2 elétrons na camada K. Depois da camada K vem a camada L. Então, vamos desenhar mais uma camada aqui ao redor. Na camada L, pode comportar, no máximo, 8 elétrons. Então, vamos colocar 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O potássio tem 19 elétrons. Eu já distribuí 8 com 2, já deu 10. Então, falta eu distribuir ainda 9 elétrons. Vamos colocar mais uma camada, que é a camada M. Vamos colocar mais uma camada aqui. Na camada M, cabem no máximo 18 elétrons, mas aqui vocês precisam se atentar, então, para essas regrinhas aqui, ó. A última camada recebe no máximo 8 elétrons. Faltam ainda 9 elétrons para mim distribuir. Como eu te disse, o potássio tem 19 elétrons. Eu só coloquei aqui 10, então está faltando 9. Como a última camada recebe no máximo 8 elétrons, eu não posso colocar 9 elétrons aqui nessa camada. Então, eu só posso colocar 8. Então, vamos colocar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Quantos elétrons já consegui distribuir? 8 com 8, 16, 17, 18. Eu distribuí 18 elétrons aqui. Mas o potássio tem 19, então tá faltando 1. Então, vamos colocar mais uma camada, que é a camada N, e vamos colocar um elétron nela. Camada N, um elétron. E assim ficou, então, a distribuição, vamos anotar aqui, do potássio, que é igual, né, número atômico igual a 19, e o número de elétrons também igual a 19. Então, a primeira camada a gente chama de camada K, a segunda camada, camada L, a M e a N. E assim ficou a distribuição eletrônica. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Agora eu vou dar o exemplo do elemento químico prata, que ele possui número atômico 47, ou seja, ele vai possuir 47 elétrons para fazer a distribuição. Então, vamos iniciar desenhando o núcleo aqui no centro, né? Deixa eu fazer de caneta preta. O núcleo é onde contém as cargas positivas, os prótons, e as cargas neutras. Vamos iniciar desenhando a primeira camada. A primeira camada, então, a gente chama de camada K, né? Vamos colocar aqui do ladinho, camada K. Na camada K, nós podemos colocar no máximo 2 elétrons. Então, vamos colocar aqui 2 e aqui 1, 2 elétrons. Vamos desenhar a próxima camada. A próxima camada a gente chama de camada L, que pode, no máximo,
8 elétrons. Então, vamos colocar aqui 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já colocamos 10 elétrons aqui, mas precisamos distribuir, então, um total de 47. Então, vamos colocar mais uma camada. Tá bem torto? Quando vocês forem fazer, usem uma régua ou alguma coisa de medida aí na casa de vocês. A próxima camada a gente chama de camada M. Na camada M, podem comportar no máximo 18 elétrons. Então, vamos colocar 18 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos somar para ver quantos elétrons nós já colocamos? Colocamos 2 na camada K, 8 na camada L e 18 na camada M. Nós já colocamos, então, no total de 28 elétrons. Vamos anotar aqui. Nós já colocamos 28 elétrons. Nós precisamos colocar 47. Então, ainda nos falta 19 elétrons para nós distribuirmos, tá? Então, vamos ver. A próxima camada é a camada N. Na camada N, pode, no máximo, 32 elétrons. Só que aqui você precisa se atentar a uma regrinha. A última camada recebe, no máximo, 8 elétrons. E a penúltima camada recebe, no máximo, 18 elétrons, tá? Então, aqui nós temos que seguir essas regras. Nós não podemos colocar 19 elétrons aqui na última camada, porque tem essa regra aqui, ó. A última camada recebe, no máximo, 8 elétrons. Mas nós podemos colocar na penúltima camada 18 elétrons. Então, vamos colocar mais uma camada aqui, que é a camada N. E nessa daqui, que vai ser a penúltima, então, nós vamos colocar os 18 elétrons, ó. Mais 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 elétrons. Eu te falei que nós precisávamos distribuir 19 elétrons. Então, se nós distribuirmos 18 agora, ficou faltando 1. Então, vamos colocar mais uma camada, que seria essa camada aqui, então, a gente chama de camada O. Pode comportar no máximo 32 elétrons, tá? Mas nós precisamos distribuir só mais um para fechar os 47. Então, vamos colocar um elétron aqui. E, então, ficou com um elétron. E vejam só, a gente está seguindo as regrinhas. A última camada recebe no máximo 8 elétrons. Essa daqui é a última camada, ó. Nós temos 1, então estamos dentro das regras. A penúltima camada recebe no máximo 18 elétrons, viu só? Nossa penúltima camada, então, ficou com 18 elétrons. Agora chegou a sua vez. É hora de você realizar a distribuição eletrônica. Para isso, então, eu te dou esse exemplo. Você deverá realizar assim. Pode fazer no teu caderno, ou se preferir, em algumas folhas de ofício e depois cola no caderno, tá? Em cima você coloca o nome do elemento químico, o número atômico dele, e aí você desenha. Desenha o núcleo no meio, a eletrosfera ao redor, coloca os elétrons na eletrosfera, escreve as camadas eletrônicas e não esquece de colocar aqui do lado, ó, as camadas eletrônicas e o número de elétrons que tem em cada uma das camadas. Dessa